Opa! Então, olá, meus caros alunos. Eu sou o professor Sérgio Baltzer, professor de Legislação Penal Especial. E hoje nós teremos mais uma aula sobre os crimes hediondos, tá? Nós teremos mais uma aula sobre os crimes hediondos. Turma, enquanto o pessoal se prepara aí, ontem não, deixa eu ver aqui o dia exato para colocar para vocês. Só um minutinho, estou arrumando aqui, enquanto todo mundo se apruma aí nas cadeiras, nos escritórios, nas escrivanias. Pessoal, dia 6 de outubro de 2016, entrou em vigor a Lei 13.344. Então, Lei 13.344, tá? Que fala sobre a prevenção e repressão ao tráfico interno e internacional de pessoas, tudo bem? Então, a questão do combate ao tráfico de pessoas, o tráfico humano. Nós temos um dispositivo no ECA, se eu não me engano é o artigo 239 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala do tráfico de crianças e adolescentes. Já tínhamos dispositivos no Código Penal, tá? E agora nós temos mais disposições penais e processuais penais. E por que eu estou falando da lei que trata do combate ao tráfico humano? Então, lembrando, nós já tínhamos tipos penais no ECA, tudo bem, e no Código Penal. Tá? Nossa aula hoje é de crimes hediondos, só que eu tenho que fazer uma breve digressão na lei que fala do tráfico humano, do combate ao tráfico humano. Então, ECA 239, tráfico de crianças e adolescentes, tudo bem? E aí nós temos também a questão do quê? Nós temos a questão do Código Penal. Dá uma olhadinha no 149. Turma, o que é que eu vou falar para vocês agora? Tem um dispositivo aqui na Lei 13.344, que fala sobre o livramento condicional, tá? E por que nós estamos falando na aula de hediondos? Por que nós estamos falando na aula de hediondos sobre o tráfico humano? Porque, pessoal, a disposição do Código Penal, artigo 83, a disposição do Código Penal que trata do livramento condicional dos crimes hediondos equiparados sofreu uma alteração com essa lei do dia 6 de outubro. Então, a lei que fala do combate ao tráfico humano mudou a lei dos crimes, aliás, mudou o Código Penal. E o dispositivo do Código Penal que foi mudado, é aquele que trata do livramento condicional nos crimes hediondos e equiparados. Tudo bem? Então anota aí no seu caderninho. Foi alterado o artigo 83, inciso 5º do Código Penal. Então o artigo 83, inciso 5º do Código Penal, ele foi alterado. Artigo 83, inciso 5º do Código Penal. Tá? Qual é a fonte dessa alteração, professor? Então vocês vão olhar a Lei 13.344, aliás, 13.344 do dia 6 de outubro de 2016. 13.344 de 6 de outubro de 2016, vocês vão olhar o artigo 12. O artigo 12 alterou o inciso 5º do artigo 83. Tudo bem? Pessoal, como é que ficou o artigo 83 no seu inciso 5º? Artigo 83, inciso 5º do Código Penal, que trata do livramento condicional nos crimes hediondos equiparados. Bom, vamos lá. Está escrito aqui, artigo 83. Cumpridos mais de 2/3 da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas, afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes desta natureza. Então, pessoal, o inciso 5º do artigo 83 do Código Penal, que fala do livramento condicional nos crimes hediondos, ganhou um companheiro lá, tudo bem? Ganhou o quê? O tráfico de pessoas. Eu vou falar isso no final da nossa explanação hoje, tá? Então, no final da aula de hoje, eu vou falar sobre o livramento condicional nos crimes hediondos, equiparados, e vou falar no tráfico de pessoas, tudo bem? Aí, pessoal, a lei entrou em vigor
a lei vai entrar em vigor após 45 dias, aliás, ela entrará em vigor após 45 dias da publicação, tudo bem? Turma, vamos lá? Eu queria que vocês depois dessem uma checadinha na Lei 13.344 de 2016. 13.344 de 2016. Foram alterados o Código de Processo Penal e o Código Penal. Pessoal, aula de hoje, aula sobre os crimes hediondos e equiparados. Pessoal, para quem não está sabendo, eu estou alternando aulas entre o YouTube, entre o Facebook e o Periscope, tá? Então eu estou alternando aulas entre o Facebook e o Periscope. Outro dia eu gravei um vídeo pelo YouTube, mas ficou muito pesado para eu disponibilizá-lo lá no YouTube no meu canal. Tudo bem? Então eu estou fazendo transmissões ao vivo pelo Periscope e transmissões ao vivo pelo Facebook, tá? Estou vendo qual que eu tenho mais retorno em audiência. Então, até estabilizar num só canal, eu vou fazendo transmissões alternadas. Lá no Facebook, eu estou falando sobre o Estatuto de Desarmamento, tá? Então, na aula da quinta-feira, eu dei a primeira parte do Estatuto de Desarmamento. O Estatuto de Desarmamento é a Lei 10.826 de 2003. Aqui, na semana passada, no Periscope, eu comecei a dar os crimes hediondos e equiparados. O que eu falei na aula passada? Na aula passada eu falei que nós temos 3 crimes equiparados aos hediondos, tudo bem? Nós temos 3 crimes equiparados aos hediondos: tráfico de drogas, tortura e terrorismo, tá? Depois eu falei que nós temos um rol taxativo de crimes hediondos. Os hediondos são aqueles que estão na Lei 8.072 de 90. Os crimes hediondos são aqueles que estão na Lei 8.072 de 90, tá bom? Pessoal, eu falei sobre a anistia, falei sobre a graça e falei sobre o induto. Eu falei que quem comete um crime hediondo equiparado não pode ser anistiado. Falei que quem comete um crime hediondo equiparado não pode receber induto. Quem comete um crime hediondo equiparado não pode receber a graça, tá bom? Aí eu falei que a anistia ela é dada pelo Congresso Nacional. A anistia ela é dada pelo Congresso Nacional. Falei do artigo 48 da Constituição Federal, tudo bem? Depois eu falei que o induto e a graça eles são concedidos pelo Presidente da República. O induto e a graça eles são concedidos pelo Presidente da República. Dá uma olhadinha no artigo 84 da Constituição Federal. Falei de uma pegadinha de concurso. Falei do artigo 84, parágrafo único da Constituição. O que eu falei? Eu falei que por meio de delegação do Presidente da República, o AGU, o PGR e o Ministro de Estado podem conceder induto. Tudo bem? Na aula passada, eu falei sobre o parágrafo único do artigo 84 da Constituição. Parágrafo único do 84 da Constituição. Eu expliquei que quando eu era concurseiro, eu lia 1 hora por dia a Constituição. Seca, sem comentário algum. Então, na aula passada eu falei dos crimes hediondos, falei dos equiparados, falei da anistia, falei da graça, falei do induto. Chamei a atenção para o artigo 84, parágrafo único da Constituição. Por meio de delegação do Presidente da República, o AGU, o PGR e o Ministro de Estado podem conceder o quê? O induto. Expliquei que na Constituição Federal, quando fala lá que é a atribuição do Presidente da República comutar a pena, o que é comutação de pena? Comutação de pena é redução de pena. Comutar a pena é a redução de pena. Tudo bem? Comutar a pena é reduzir a pena. E reduzir a pena é o induto parcial. Mas eu chamo a atenção de vocês. Quem comete um crime hediondo ou equiparado não pode ser anistiado, não pode ser agraciado e não pode receber o induto. Tudo bem? Pessoal, quando você lê a Constituição Federal, quando você lê o Código de Processo Penal, quando você lê as leis penais especiais, você vê que os crimes hediondos e equiparados, eles são inafiançáveis. Eu falei o que é ser inafiançável. Vamos recapitular. O que é ser inafiançável? Que não é possível a concessão de liberdade provisória com a fixação de fiança. Eu, Sérgio, como delegado, quando eu prendo alguém que cometeu um crime hediondo ou equiparado, eu, Sérgio, quando eu instauro inquérito por auto de prisão em flagrante, você sabe que uma das peças inaugurais do inquérito policial, é o auto de prisão em flagrante. Eu, Sérgio, como delegado de polícia, quando eu prendo alguém por crime hediondo ou equiparado,
Quando eu prendo alguém por crime hediondo ou equiparado, eu não posso fixar fiança. Porque os crimes hediondos e equiparados, eles são inafiançáveis. O que é ser inafiançável? É que não é possível a concessão de liberdade provisória com a fixação de fiança. O que é a fiança? Então, a fiança eu expliquei na aula passada. A fiança é uma garantia prestada pelo indiciado no inquérito ou pelo acusado no processo para que eles respondam em liberdade provisória, para que eles fiquem o quê? Provisoriamente livres. Para que eles fiquem provisoriamente livres, corrigindo. Pessoal, quem comete um crime hediondo equiparado, o crime hediondo equiparado, ele é inafiançável. Aí você deve estar se perguntando, professor, mas como é que eu vejo no dia a dia, como é que eu vejo nas notícias da imprensa que pessoas que praticaram crimes hediondos ou equiparados estão respondendo ao processo em liberdade provisória? Pessoal, vamos lá. Cuidado. O texto da Constituição fala que os crimes hediondos equiparados eles são inafiançáveis. Mas existe uma modalidade de fiança, existe uma modalidade de liberdade provisória. Uma modalidade de liberdade provisória, que se chama liberdade provisória sem fiança. Então existe uma modalidade de liberdade provisória que eu vou chamar na aula de hoje, vou ser bem didático, é a liberdade provisória sem fiança. E como é que ela aparece nas provas de concursos públicos? Como é que essa modalidade, que se chama liberdade provisória sem fiança, como ela se manifesta nas provas de concurso, no exame da OAB? Bom, quando aparecer a expressãozinha liberdade provisória, anota no seu caderninho, liberdade provisória entre aspas. O que quer dizer em prova de concurso? Liberdade provisória entre aspas quer dizer liberdade provisória, o quê? Sem fiança. Liberdade provisória sem a fixação de fiança. Tudo bem? Liberdade provisória sem fixação de fiança. Então eu vou colocar uma assertiva para vocês aqui e que vocês vão considerá-la como certa na hora das provas. Quando você fizer uma prova de concurso ou do exame da OAB, pode considerar como certa a seguinte assertiva. Os crimes hediondos equiparados, eles são inafiançáveis. Porém, eles admitem liberdade provisória. Ponto. Vamos repetir a premissa, que ela está correta. Os crimes hediondos equiparados são inafiançáveis. Sim. Porém, eles admitem liberdade provisória. Ponto. Essa liberdade provisória é a liberdade provisória sem fiança. Vai ficar mais simples para vocês. Vamos imaginar o seguinte. Eu prendi um sujeito por tentativa de homicídio. Tudo bem? Tentativa de homicídio qualificado. Eu prendi um sujeito por tentativa de homicídio qualificado. Eu fiz o auto de prisão em flagrante. Tudo bem? Bom, no outro dia eu o levo para audiência de custódia. Chega na audiência de custódia, que nada mais é que a audiência do 310 do Código de Processo Penal. Na audiência de custódia, o juiz o coloca em liberdade provisória sem a fixação de fiança. Então ele pode responder, o autor de crimes hediondos equiparados, ele pode responder em liberdade? Pode, mas é uma liberdade provisória sem fiança. Tudo bem? Ele vai responder provisoriamente livre, sem que alguém arbitre fiança. Difícil falar essa palavra, arbitre fiança. Isso. Sem que alguém fixe fiança. Tá? Então, premissa para as provas de OAB e concursos públicos, tá? Vamos lá. Os crimes hediondos equiparados, eles são inafiançáveis, mas eles admitem liberdade provisória, entre parênteses, você pode colocar aí, sem fiança. Ponto. Bom, vamos lá. Em 2011, o Código de Processo Penal foi profundamente alterado. Em 2011, o Código de Processo Penal foi profundamente alterado. A Lei 12.403 de 2011 alterou o Código de Processo Penal e trouxe para o nosso ordenamento jurídico as chamadas medidas cautelares. O que são as medidas cautelares? Vamos ser bem didático. O que são as medidas cautelares do 319 do Código de Processo Penal? São medidas
alternativas à prisão. Então, ao invés de eu colocar o sujeito preso, eu aplico medida cautelar. Eu, quem? O juiz. Então, ao invés de deixá-lo preso, o juiz faz com que ele responda ao processo em liberdade, só que ele vai aplicar o quê? As chamadas medidas cautelares. Não vai poder se ausentar da comarca sem comunicar o juízo, recolhimento do passaporte, tornozeleira eletrônica, que vocês têm visto falar tanto nos veículos midiáticos, proibição de aproximação da vítima, proibição de contato com a vítima, recolhimento noturno a partir das 20 horas ou 22 horas, tudo bem? Então nós temos diversas medidas cautelares no artigo 319 do Código de Processo Penal. A pergunta que não quer calar: cabe medida cautelar em crime hediondo equiparado? Eu trabalhei num caso na cidade satélite do Gama em 2011. Crime de estupro. Estupro, você sabe que é um crime hediondo. O estupro é um crime hediondo, sim. O sujeito estava preso, tudo bem? Depois da audiência de instrução, o que o juiz fez? O juiz viu que ele era primário de bons antecedentes, tinha residência fixa e ocupação lícita. O juiz viu que estavam ausentes os requisitos da prisão preventiva. Depois da audiência de instrução no fórum, o que o juiz fez? O juiz o colocou em liberdade provisória, porém ele fixou medidas cautelares. Ele tinha que se recolher em determinado horário, ele não podia se ausentar da comarca onde ele morava, ele não podia chegar perto da vítima, ele não podia chegar de qualquer maneira perto dos parentes da vítima, dos familiares. Ele não podia se comunicar por qualquer meio com a vítima. Então, para a prova de OAB e para os concursos públicos, eu queria que você gravasse: cabe medida cautelar em caso de crime hediondo ou equiparado. É cabível medida cautelar em crimes hediondos ou equiparados. São cabíveis as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal no caso da prática de crimes hediondos ou equiparados. Tudo bem? Pessoal, são duas premissas que eu gostaria que vocês guardassem para as provas. Pessoal, vamos lá. Primeira premissa: os crimes hediondos equiparados são inafiançáveis, porém eles admitem liberdade provisória. Ponto. Premissa correta. Segunda premissa: segundo a jurisprudência dos tribunais superiores, é cabível medida cautelar em caso de crime hediondo ou equiparado. Tudo bem? Eu sugiro para vocês, vamos dar só uma pausa aqui, uma respirada. Para quem chegou agora, depois vá no site do Planalto e imprima a Lei 13.344 de 2016, tá? Como eu prometi para vocês, eu ia falar do livramento condicional, ia falar dessa alteração promovida no Código Penal, tá bom? Apesar da vacácio legis, eu já falo dela agora. Tudo bem? Pessoal, o que é livramento condicional? O que é o livramento condicional? Bom, você vai lá na Lei dos Crimes Hediondos, tem uma alteração no Código Penal. Quando veio a Lei dos Crimes Hediondos, quando ela veio, em 90, ela alterou o Código Penal. Tudo bem? Então eu gostaria que vocês dessem uma olhada. Deixa eu só mudar aqui no meu isso. Lei 8.072. Para quem quiser acompanhar a aula com a Lei dos Crimes Hediondos, é só dar uma chegadinha no artigo 5º da Lei dos Crimes Hediondos. O artigo 5º da Lei dos Crimes Hediondos fala do livramento condicional. E o que é o livramento condicional? Livramento condicional, vou ser bem didático com vocês. O preso, o condenado, já cumpriu parte da pena dele no cárcere. E o que acontece? Daí ele é posto em liberdade sob determinadas condições. Então, o que é o livramento condicional? O preso vai ficar, aliás, o condenado que está cumprindo pena, ele é colocado em liberdade sob determinadas condições. Então, o que é o livramento condicional? O condenado está cumprindo pena, preencheu os requisitos, ele é colocado em liberdade sob determinadas condições. Tudo bem? Ele é colocado em liberdade sob determinadas condições. E eu quero chamar a atenção de todos vocês. O inciso 5º do artigo 83 do Código Penal
O inciso 5º do artigo 83 do Código Penal foi alterado pela Lei 13.344 de 2016, a Lei de Combate ao Tráfico Humano. Tudo bem? Deixa eu só encaixar aqui o telefone para não, aliás, o carregador, para não ficar sem bateria. Tá bom? Pronto, já está carregando o telefone. Peço desculpas para vocês, é rápido aqui. Pessoal, livramento condicional. Anota aí, quais são os requisitos do livramento condicional nos crimes hediondos e equiparados? Então, vamos ser bem didáticos. Depois de quanto tempo o condenado por crime hediondo equiparado, ele sai do sistema penitenciário e vai cumprir a pena em liberdade. Então, depois de quanto tempo, tudo bem? Depois de quanto tempo, quais são as condições para que o condenado por crime hediondo equiparado, ele saia em livramento condicional? Vamos lá? Vamos lá? Então, 83, inciso 5º do Código Penal. Pessoal, quais são os requisitos para o livramento condicional nos crimes hediondos equiparados? Quais são os requisitos? Bom, primeiro e mais importante, a pena imposta na sentença condenatória deve ser maior que 2 anos, tá? Então, a pena imposta na sentença condenatória deve ser igual ou maior que 2 anos. Então, a pena imposta na sentença condenatória, ela deve ser igual ou maior que 2 anos. Tudo bem? Vamos lá. Segundo, que dá mais problema. O condenado por crime hediondo ou equiparado, ele deverá cumprir mais de 2/3 da pena. O condenado por crime hediondo ou equiparado, ele deverá cumprir mais de 2/3 da pena. Tudo bem? Então, livramento condicional nos crimes hediondos. Primeiro requisito, o condenado deve cumprir mais de 2/3 da pena. Tá certo? Vamos lá. Segundo requisito, o condenado não pode ser reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados. Tá? Então, os que mais caem são esses 2 últimos que eu falei para vocês. Na verdade, eu me equivoquei. São 3 requisitos, né? A pena imposta na sentença condenatória deve ser igual ou superior a 2 anos. Ótimo. Os 2 mais importantes. O condenado por crime hediondo ou equiparado, ele deve cumprir mais de 2/3 da pena. Ótimo. E o último. O condenado, ele não pode ser o quê? Reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados. Tá? Então, requisitos para o livramento condicional nos crimes hediondos. Quando é que o cara que cumpriu pena no sistema por crime hediondo ou equiparado, ele vai poder ficar em liberdade sob determinadas condições? Como é que ele vai cumprir a pena? Quando é que ele vai poder cumprir a pena fora do sistema? Só que sob determinadas condições. Vamos lá? Pena imposta na sentença for igual ou maior que 2 anos. O condenado deverá cumprir mais de 2/3 da pena. O condenado por crime hediondo ou equiparado deverá cumprir mais de 2/3 da pena. E 3. O condenado não pode ser reincidente específico em crime hediondo ou equiparado. Tudo bem? Existe uma polêmica sobre essa questão do reincidente específico em crime hediondo ou equiparado. Você pega aquele livro que eu recomendo, professor Rogério Sanches, a parte geral, o professor Rogério Sanches, se eu não estiver muito enganado, ele elenca 3 correntes sobre o que é ser reincidente específico em crime hediondo ou equiparado. De outra parte, outros autores, eu, por exemplo, quando eu escrevi meu livro de legislação penal especial na visão das bancas examinadoras e da jurisprudência, eu coloquei 2 teorias, a teoria restritiva e a teoria ampliativa. Tudo bem? Não é tema agora da nossa aula. O que é a cereja do bolo hoje? Turma, livramento condicional nos crimes hediondos equiparados. Aonde é que está? Está no artigo 83, inciso 5º. Então, quando é que o condenado por crime hediondo equiparado, ele sai do sistema penitenciário e vai para onde? Vai cumprir a pena em liberdade. Bom, pena imposta na sentença for igual ou superior a 2 anos, condenado por crime hediondo equiparado cumprir mais de 2/3 da pena,
O condenado por crime hediondo ou equiparado, ele não pode ser reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados. Tá, e agora qual que é a cereja do bolo? A cereja do bolo, pessoal, é que o inciso 5º do artigo 83, isso vai dar ainda muito pano para manga. Isso vai dar muito pano para manga. O artigo 83, inciso 5º do Código Penal, foi alterado no dia 6 de outubro, tá? Apesar de sua entrada aqui há 45 dias em vigor, inciso 5º do 83. Vamos lá. Cumpridos mais de 2/3 da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática da tortura, tráfico de entorpecentes e drogas afins, e aí vem a mudança, tráfico de pessoas e terrorismo. Tudo bem? Se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. Tá bom? Então, o inciso 5º do artigo 83 foi alterado e foi incluída a palavrinha tráfico de pessoas. Lembrando da vacatio legis, eu gostaria que vocês imprimissem a lei 13.344 de outubro de 2016, de 6 de outubro de 2016. Pessoal, é a lei de combate ao tráfico de pessoas. Lembrando, tá? Que nós temos um dispositivo no ECA, o artigo 239, tudo bem? Que cuida do tráfico de crianças e adolescentes. Aí, pessoal, no Código Penal foram alterados os artigos, aliás, foi incluído a letra A no 149. Então, nós temos o 149 letra A. Então, é o crime de tráfico de pessoas, tudo bem? Então, nós temos um dispositivo no ECA, tá? Nós temos um dispositivo no ECA e nós temos o que? O 149 letra A. Daqui a um tempo eu vou comparar, eu vou dar uma aula comparando o artigo 149 letra A do Código Penal com o 239 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tudo bem? Então, vamos ficar antenado e vamos esperar o que os professores, os doutrinadores vão falar sobre esse assunto. 149 letra A do Código Penal. Todo mundo já estudou o 149, tá? Estou partindo do pressuposto que você, meu aluno, minha aluna de concurso, você, meu aluno e você, minha aluna da OAB, vocês já estudaram o 149, que é redução análoga de escravo, a escravidão. Lembra? O crime de redução análoga à condição de escravo? Tudo bem. Redução análoga à condição de escravo é o 149. O tráfico de pessoas é o 149, letra A. Tá? Agora nós temos o 149, letra A. E aí, nós vamos ter que tomar cuidado para ver a questão da revogação ou não do 239 do ECA. A nossa aula de hoje, desse sábado à noite, além de testar aqui os equipamentos eu faço sempre aqui uma aula teste, eu vou procurando divulgar o meu trabalho. Pessoal, nossa aula dos crimes hediondos e equiparados, testar exame de OAB e carreiras policiais. Então, artigo 5º, 43 da Constituição Federal. 5º, 43 da Constituição Federal. Vamos lá? Pessoal, na aula passada, que acho que deve estar disponível ainda no Periscope, eu falei do rol taxativo de crimes hediondos, tá? Eu fiz uma revisão sobre o que era anistia, graça e induto. Falei que quem comete crime hediondo ou equiparado não pode ser anistiado, não pode receber induto e não pode receber a graça. Tudo bem? Falei da questão da fiança, tá? Falei da questão dos crimes hediondos equiparados, eles serem o quê? Inafiançáveis, tá? Hoje, por exemplo, eu quase fiz um flagrante de receptação lá no meu plantão do Riacho Fundo. Quando eu fui ver, já estava na hora de trocar as equipes. Receptação, por exemplo, não é um crime hediondo. Receptação não é um crime hediondo e receptação é um crime que é afiançável. A receptação na forma simples é um crime que é afiançável. Então, cabe o quê? Cabe a liberdade provisória com a fixação de fiança. Então, por exemplo, uma moto. O cara foi flagrado com uma moto roubada. A moto, vamos colocar lá, tem um determinado valor. Eu faço o auto de prisão em flagrante pelo crime do 180 do Código Penal e fixo fiança. Vamos imaginar que eu fixei fiança de 10 mil reais. O sujeito foi lá, algum familiar dele, recolheu a quantia. Essa quantia fica à disposição dos cofres, aliás, fica nos cofres do Poder Judiciário. Se o cara for absolvido, o dinheiro é devolvido. Para que serve a fiança? A fiança serve para pagar a pena de multa, para pagar as custas processuais, indenização da vítima e aquela pena de prestação pecuniária. Então, a fiança, ela tem 4 finalidades: indenização da vítima, pagamento da pena de prestação pecuniária, pagamento da pena de multa e pagamento das custas processuais.
processo, tudo bem? Tem um custo, tá? Pessoal, agora quem comete um crime hediondo equiparado comete um crime que é inafiançável, tudo bem? Os crimes hediondos equiparados, eles são inafiançáveis. Bom, falei sobre a questão da fiança. Temos 3 requisitos para o livramento condicional no caso de crime hediondo ou equiparado. Quais são os 3 requisitos? A pena imposta na sentença seja igual ou superior a 2 anos. O condenado por crime hediondo ou equiparado ele tem que cumprir mais de 2/3 da pena. E o condenado por crime hediondo ou equiparado não pode ser reincidente específico em crime hediondo ou equiparado. Pessoal, cuidado. Se eu não estiver muito enganado, o professor Rogério Sanches tem 3 posições, ele mostra 3 posições no livro dele sobre esse assunto do reincidente específico em crime hediondo ou equiparado. Eu, por exemplo, vou para a corrente do professor Fernando Capês, e ainda coloquei ela no meu livro, aliás, as correntes do professor Fernando Capês, que teria a corrente ampliativa e a corrente restritiva sobre a questão da reincidência específica nos crimes hediondos e equiparados. Tudo bem? Prova de concurso e exame da OAB tenta confundir a cabeça do candidato. E aí, nesse final de aula agora, eu vou abrir para perguntas, eu gostaria que vocês coloquem não confundir livramento condicional, confundir progressão de regime com livramento condicional. Não confundir progressão de regime com livramento condicional. Progressão de regime vai ser tema da nossa próxima aula. Tudo bem? Crimes hediondos equiparados, nós temos um arcabouço muito grande de controvérsias, de temas que podem ser explorados em provas de concursos públicos. Tudo bem? Daqui a pouco eu vou abrir a palavra para vocês e vocês perguntam para mim as dúvidas de hoje, tá? Você sabe que a sua dúvida é o meu negócio. Turma, vamos lá. Não deixa de acompanhar as minhas aulas aqui no Periscope, tudo bem? Ou no meu perfil pessoal do Facebook, na minha fanpage e um perfil pessoal onde também pode ser dada a aula. Meu Instagram é Sérgio Baltzer Oficial, meu Twitter é Sérgio Baltzer, tudo bem? E eu gostaria de agradecer a sua audiência, que é um sinal de prestígio nesse sábado. Encerrar a aula daqui a pouquinho, tá? Nossa aula dos crimes hediondos equiparados deve ter caído, porque o pessoal está entrando de novo. Eu aguardo vocês entrarem para formularem as perguntas. É possível a liberdade provisória ainda assim, mas será mais dificultoso preencher os requisitos? Precisa ser um pouquinho... Olavo, precisa ser um pouquinho mais... perdão, eu não entendi a pergunta. Quais requisitos? Eu estou tentando aqui. Pergunta de novo. Tenta fazer de uma outra maneira a pergunta. A liberdade provisória, cabe liberdade provisória sem fiança nos crimes hediondos equiparados, tá? Desde que ausentes os requisitos e fundamentos da preventiva. Então você pode, deixa eu só arrumar aqui o telefone. Então, uma frase que é boa para vocês memorizarem, vocês, meus alunos, uma frase que é muito boa para vocês memorizarem, agora que está todo mundo voltando aqui, porque deve ter caído a conexão. Uma frase assim que é ótima para vocês anotarem naqueles recadinhos que vocês pregam nos lugares. Bom, qual que é a frase que eu posso colocar aqui para vocês? Cabe liberdade provisória nos crimes hediondos equiparados. Cabe liberdade provisória nos crimes hediondos. De novo, cabe liberdade provisória nos crimes hediondos equiparados, desde que ausentes os requisitos e fundamentos da prisão preventiva. Tá? Eu já vi cair em prova assim. Então anota essa premissa. Cabe liberdade provisória nos crimes hediondos equiparados, vírgula, desde que ausentes os requisitos e fundamentos da prisão preventiva. Quais são os artigos que vocês vão estudar acerca da prisão preventiva? 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Tudo bem? 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Tá? Então, cabe liberdade provisória nos crimes hediondos equiparados, desde que ausentes os requisitos e fundamentos da prisão preventiva. Vamos lá. É possível a liberdade provisória, mas será mais dificultoso preencher os requisitos? Eu não estou conseguindo entender a tua pergunta, Olavo. Depois você me manda pelo Face, tá? As características dos crimes hediondos, não. Se o crime ele é hediondo, por si só, se ele está no rol taxativo da Lei 8.072 de 90... Se ele está no rol taxativo da Lei 8.072 de 90, ele é hediondo. O critério adotado para se definir um crime como hediondo no Brasil é o critério legal,
Quem define um crime como hediondo é o legislador, tudo bem? O que vai ser analisado para colocar o sujeito ou não em liberdade é a presença ou não dos requisitos ou fundamentos da prisão preventiva. Então não confunde, por favor, eu entendi dessa maneira a sua pergunta. Os crimes hediondos, eles estão na Lei 8.072 de 90, tá? Quem define um crime como hediondo é o legislador. Como é que a gente vê a questão da liberdade provisória? Como é que a gente coloca o cara em liberdade? Como é que ele vai responder ao processo em liberdade? Bom, ele vai responder ao processo em liberdade desde que ausentes os requisitos e fundamentos da prisão preventiva. Aí o advogado, o defensor, a defensora, eles vão mostrar para o juiz que estão ausentes os requisitos e fundamentos da prisão preventiva. Tudo bem? Pessoal, vai acabar a bateria do meu telefone aqui. Eu gostaria de agradecer a sua audiência, que é um